Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que é ser pescador de homens? O de almas. Mas quando a gente usa a expressão pescador de almas, isso fica um pouco abstrato. Na verdade, Deus quer que sejamos pescadores de pessoas, homens e mulheres, e nisto dedicando o nosso empenho. O cristão que não está olhando para isso e sonhando com isso, de obedecer ao Senhor e ganhar almas, ganhar pessoas para o reino de Deus, está vacilando. Todo cristão deveria ter isso em alta conta, um desafio pessoal para ganhar pessoas. Vamos procurar falar sobre isto. Em Marcos, o Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, o Evangelho de Marcos é de muita ação e começa logo com o ministério de Jesus, o batismo dele e a ação dele no ministério logo depois do batismo. No versículo 16 diz que Jesus, logo depois de batizar, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. O que Jesus estava dizendo foi entendido por eles. De alguma forma, eles já conheciam a Jesus, já tinham visto, ouvido alguma coisa. E aquela mensagem tocou direto e profundamente neles. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, isso eles entendiam. Mas agora pescar homens, eles não entendiam nada, e eles tinham que andar com Jesus. Meu irmão, ninguém nasce sabendo, muito menos sabendo ganhar almas, ganhar pessoas para o reino de Deus. Você tem que aprender. Se você não for um discípulo, não andar junto com um homem de Deus que ganha pessoas, então não vai adiantar. Deus nos usa quando nós amamos a Ele em toda e qualquer situação. Tem peixe para todo lado, são pessoas em todo lugar, mas nós temos que olhar, aprender a olhar, entrar no coração das pessoas com o nosso olhar, e Deus vai nos usar para ganhar essas pessoas. Eles tiveram que andar com Jesus e entenderam isto. Muitos crentes hoje não entendem. Muitos crentes acham que basta ir à igreja, assistir reunião. Vão passar a vida inteira na igreja assistindo reunião e nunca vão aprender a ganhar uma pessoa sequer. E se ganharem, não vai permanecer essa pessoa. Eles têm que aprender. Eles, Simão Pedro e André, estou lendo o versículo 18, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu valorizo muito isso, imediatamente. Meu irmão, se você está ouvindo uma palavra hoje e não toma imediatamente uma posição, sabe quando você vai conseguir fazer? Nunca. Procrastinação é um pecado sério. Deixar para amanhã, empurrar com a barriga, significa o seguinte: isso eu vou botar na minha memória. Para mim não é mais importante agora, porque eu tenho outras coisas mais importantes. Eu tenho que comer, tenho que tomar banho, tenho que ir em tal lugar, tenho que assistir o jornal na televisão. Eu tenho outras coisas mais importantes. Amanhã eu vou pensar se essa mensagem do Senhor é válida, é importante para mim, se eu vou fazer alguma coisa. Agora eu não vou dar importância a ela. É isso que você está dizendo, quando você não toma uma decisão imediatamente. Eu valorizo as pessoas que tomam uma decisão imediata. Meu irmão,
nós precisamos visitar aquele irmão que está fraco. Vamos já? Pode ser agora? Vamos agora? Amém, glória a Deus. Bem, agora não, porque pode não ser o melhor horário, mas então já vamos deixar agora, vamos deixar marcado para amanhã. Amanhã nós vamos lá, tá bom, meu irmão? Ah, tá bom assim. Eu gosto de ver pessoas decididas. É para fazer? Vamos fazer já. Pode ser agora? Então vamos lá. Eu gosto de ver pessoas assim. Pedro e André tomaram a decisão imediatamente. E pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou também. E deixando eles no barco ao seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Tiago e João também eram pescadores, estavam ali no barco consertando as redes. Ouviram o chamado de Jesus, também imediatamente deixaram tudo. Quem não toma uma decisão imediatamente não serve para Deus. Que coisa terrível, será? Você tem pensado nisto? Você está ouvindo a palavra. Deus espera de você uma decisão imediata. E se não for imediata, não adianta muito. Muito provavelmente não vai tomar nunca uma decisão se você não a tomar imediatamente. Eu lido com muita gente de quem eu não tenho esperança nenhuma. Porque eles não tomam decisões. Ouvem a palavra, gostam, voltam na outra reunião para ouvir e ficam só ouvindo, mas nunca tomam uma decisão. Eu fico triste, desesperançado com pessoas assim. O Tiago e João fizeram a mesma coisa que o Simão Pedro e o André tinham feito também. Imediatamente decidiram seguir a Jesus. Uma pessoa que ouve o evangelho tem que tomar decisão logo. Se deixar para amanhã, pode ser para sempre que não vai fazer aquilo. Mas a história continuou. Depois, eles então, o grupo, entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Eles se maravilhavam da doutrina de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você sabe discernir essa autoridade quando alguém que fala tem autoridade da vida, porque vive aquilo. Quando alguém que fala tem a unção de Deus, é convincente. A palavra é para ação, não é uma palavra para pensamento, para reflexão, apenas para encher a cabeça. É uma palavra para ação. Quem conhece a Deus prega ação e não pensamento, e não ideias, e não teoria. Quem conhece a Deus prega ação, e a pessoa que percebe isso, quem tem unção, autoridade, tem vida para pregar ação, é uma pessoa que foi ungida para isto. Mais adiante, nós encontramos, versículo 32, que ao cair da tarde, ao pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Nós entendemos que isto aconteceu no sábado por causa desse detalhe. O sábado terminava às 18 horas. Após o pôr do sol do sábado, já entrava o domingo. Como ele tinha entrado numa sinagoga em Cafarnaum anteriormente, nós entendemos que era um sábado, a sinagoga funcionava e os judeus não trabalhavam. Também eles não trouxeram os doentes a Jesus antes do pôr do sol. Ao pôr do sol, o sábado terminava e eles entravam no domingo. Aí já no domingo podia. O dia sagrado para eles era o sábado. Toda a cidade veio, ali em Cafarnaum estava reunida, à porta ao pôr do sol. O sol se põe, mas ainda fica um pouco de claridade. Então aquele
período ali das 6 horas da tarde, quando o sol se pôs, mas ainda tem claridade, é um período que as pessoas aproveitavam muito, já que quando escurecia de vez, eles não podiam fazer nada porque não havia iluminação pública. Eles aproveitaram aquele momento e a cidade inteira veio, todos já tinham terminado o seu trabalho, a cidade veio e se reuniu ali à porta da cidade e Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e expeliu demônios. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão Pedro e os que estavam com ele. E tendo-o encontrado, e disseram: Mestre, todos estão te buscando. Jesus, porém, disse: Vamos a outros lugares e povoações, porque foi para isso que eu vim. Jesus não queria multidões, Jesus não queria sucesso, Jesus não queria aplausos humanos. Ele queria pregar a verdade e dar oportunidade a todas as pessoas. Então foi por toda a Galileia, assim, cidade após cidade, por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. E os discípulos vendo. Era isto que Jesus queria ensinar para eles e que eles aprendessem. Como é ganhar uma pessoa? É você amá-la, dar atenção a ela, olhar nos olhos dela, transmitir o que você tem, mesmo porque você não vai conseguir transmitir o que não tem, dar o que não recebeu, você vai transmitir da vida cristã para eles, vai observar nos olhos os que estão sendo trabalhados pelo Senhor, vai se dedicar a eles e vai discipulá-los. Discipular é ensinar a obedecer o que Jesus mandou. Não é ensinar a encher a cabeça com teoria cristã, é ensinar a pessoa a obedecer, deixar o pecado, confessar o pecado e ser submisso, ler a Bíblia, orar e se juntar com os irmãos em culto a Deus. Tem que ensinar isto para a pessoa que quer seguir a Jesus. Jesus ia andando, os discípulos com ele. Como é que se faz discípulos? Como Jesus fez, andando, fazendo tudo que tem que fazer, e os discípulos vão acompanhando. O Pedro e o André receberam um chamado para serem pescadores de pessoas, de homens. A pergunta que eu faço: dá para você ser pescador de peixes e de homens ao mesmo tempo? Tem que pensar. No caso deles, eles entenderam que não daria, porque Jesus tinha um curso de discipulado de tempo integral. Tinha que andar com ele. Eu valorizo muito as pessoas que querem andar comigo, mas há pessoas que querem destaque, que querem exclusividade. Pastor, vem na minha casa para falar comigo. Minha irmã, tá difícil. Eu não tenho a direção de Deus para isso, eu estou ocupado aqui. Se a irmã quiser vir após mim, nós vamos juntos e eu não vou deixar de dar atenção, mas enquanto eu faço o que eu tenho que fazer. Se a irmã quer ser minha discípula, tem que me acompanhar. Se o irmão quer ser meu discípulo, ele tem que andar comigo, ele não tem que exigir que eu vá à casa dele. Pode até ser que Deus me dê uma direção disso, mas normalmente não é assim. O pastor não vai atrás das ovelhas. As ovelhas é que tem que seguir o pastor. O pastor só vai atrás da ovelha num caso extremo, quando a ovelha se perdeu. Aí o pastor tem que ir atrás. Mas fora isso, a ovelha é que segue o pastor. Você quer ser discípulo? Então tem que largar a sua vida e seguir o discipulador. Não dá para ser discipulado onde você está, cheio de vontades, fazendo o que quer, com todos os seus direitos de televisão, de comida, descanso, prazer, distração. Ou você é discípulo, ou você vive a sua vida. Como crente, a pessoa pode ser: domingo eu vou na igreja, o resto da semana eu vivo a minha vida. Isso é ser crente. Mas se você quer ser discípulo, o tempo todo vai estar empenhado em ganhar almas, em pescar homens
para o Senhor. Você vai ter que se dedicar a tudo isto. O evangelho é prioritário, mais do que isso, é exclusivista. Ou você é exclusivamente do Senhor e isso vai ser o mais importante na sua vida, por isso você deixa tudo, você pode continuar a trabalhar. O meu chamado foi assim. Eu decidi largar tudo para ser só missionário. Deus disse, não, você vai ser missionário no seu trabalho, só que o seu coração nunca mais vai estar lá. E de fato isso aconteceu. De vez em quando eu começava a gostar muito do trabalho, Deus me dava uma surra para eu aprender. Não ponha o coração nisto. E sempre, em toda a minha vida profissional, Deus estava em primeiro lugar. Nunca deixei algo de Deus por causa do trabalho. Podia ser punido no trabalho, de certa forma até fui. Mas Deus em primeiro lugar. E eu não me arrependo, nunca me arrependi disso. Eu não seria, e jamais, um funcionário exemplar, aquele funcionário modelo, padrão. Não, porque a obra de Deus estava em primeiro lugar. Eu não estava com o trabalho em primeiro lugar. Eu nunca seria aquele carreirista modelo. Mas também isso não fez diferença na minha vida. Eu tive sempre Deus em primeiro lugar. Nunca deixei de fazer a obra de Deus. E o resultado foi que, na maioria dos lugares por onde eu passei, eu ganhei alguém para Jesus. Eu tenho filhos na fé por toda parte. Se eu fosse um carreirista, talvez eu seria grande na minha carreira e nada para Deus. Portanto, pescar peixes e pescar almas, dá para a gente fazer a mesma coisa? Olha, dá para você continuar no emprego, no trabalho, fazer alguma coisa, mas desde que ganhar almas seja o mais importante. Mas afinal, como a gente vai ganhar almas? Aprenda com Jesus. Por onde andava, por onde ele passava, ele ia falando com todas as pessoas, cumprimentava a todos, dava atenção a todos e olhava nos olhos. A pessoa que correspondia, Jesus dava atenção. Assim seja com você. Um cristão acomodado do eu sozinho de assistir reunião não é o que Deus quer, não agrada a Deus mesmo. O cristão tem que ser um falante, andar pelas feiras, pelas praças. O cristão tem que ir por toda parte, nos ônibus, nas conduções, cumprimentando as pessoas, dando atenção e olhando nos olhos. Deus vai tocar o coração de alguém que vai corresponder, aceitando você e a sua palavra. Então você vai dar alimento espiritual para essa pessoa e se ela continuar querendo, você vai estar obrigado por Deus, pela lei do amor, a dar atenção, ir até essa pessoa, marcar um discipulado com ela, orientá-la, orar com ela para tomar decisão pelo Senhor. Você vai colocar isso como mais importante em primeiro lugar, vai parar outras atividades, deixar para depois, para que isso seja o mais importante. Se alguém quer ganhar almas, tem que dar prioridade a isto, tem que ser o mais importante. Eu conheci um irmão que era evangelista, eu disse, meu irmão, você anda na rua? Não, que é perigoso. Você anda de ônibus? Não. Ele era chefe, ia para o trabalho no carrão. E eu não vou nunca me esquecer desse irmão, que eu amei esse irmão. Eu tenho uma exortação nele boa. Meu irmão, você é evangelista de aparecer lá no púlpito da igreja, se vestir bem e ficar lá esquentando cadeira no púlpito da igreja e na rua. Você não cumprimenta as pessoas, você tem que sentir cheiro de povo, meu irmão. Tem que andar no ônibus, andar na rua, cumprimentar as pessoas, falar com o mendigo. Você tem que saber como é que é um cracudo, um mendigo, uma pessoa de rua. Conversa com os camelôs. Uma grande parte dos camelôs são cristãos. O cristão não tem que ter medo de andar na rua, nem se isolar dentro de casa. O cristão tem que ir e conversar com todos e observar a pessoa que corresponder. É Deus que está colocando essa pessoa no seu caminho para você ser responsável por ela. Afinal, você quer ser um ganhador de homens? Tem que dar prioridade a isso. Você, minha irmã, quer ser uma pessoa ganhadora de almas? Responda para Deus.